Fala Dev, eu sou Diego Fernandes e nessa semana você está descobrindo na prática o caminho que vai te levar até os seus maiores objetivos como programador. Nos 2 primeiros episódios a gente viu os critérios para a escolha da nossa stack e como essas tecnologias podem multiplicar suas oportunidades. Mais do que isso, a gente colocou a mão no código, então para continuar acompanhando o desenvolvimento da nossa aplicação, você precisa ter devorado o conteúdo até aqui. Se você ainda não viu, corre lá que eu vou te esperar. Pronto? Agora pra gente ir a fundo nas vantagens dessa stack, a gente precisa falar de mercado de trabalho. Afinal, não adianta nada dominar as melhores tecnologias se você não puder aplicar elas no mundo real, certo? Então, um critério super importante é a quantidade de vagas disponíveis no mercado ou a quantidade de programadores qualificados se você pretende contratar alguém. E como programador, você já deve saber que o JavaScript é um requisito obrigatório na grande maioria das vagas de desenvolvimento web, mas já deve ter percebido também que o React tomou conta do desenvolvimento front-end e hoje é um dos mercados mais aquecidos em programação. Aproveitando essa oportunidade, o React Native logo ganhou espaço no mercado e trouxe uma perspectiva completamente nova no desenvolvimento de apps mobile. E finalmente o Node vem tomando cada vez mais o espaço das linguagens tradicionais no back-end, principalmente pela simplicidade, performance e pelas características únicas da arquitetura. Quanto aos salários, os programadores de JavaScript hoje estão entre os mais desejados e bem pagos do mercado. Isso porque é difícil encontrar programadores que sejam realmente bons e dominem a fundo essas ferramentas mais modernas. Ou seja, você tem uma oportunidade gigante aqui. Agora pensa comigo quanto você cobraria por um projeto completo como freelancer, dominando toda essa stack, sem precisar depender de outros programadores para construir o back-end, o front-end e até mesmo o app mobile. Resumindo, não existe limite para onde você é capaz de chegar com essas ferramentas. E por isso eu quero saber de você, o que você faria se dominasse essa stack? Vai aqui nos comentários e conta pra mim. Agora sim, de volta pro código da nossa aplicação, a gente vai começar a trabalhar na versão web da aplicação utilizando React.js, tranquilo? Mas antes de mais nada, tem muita gente que tem dúvida, principalmente a galera que vem de outras linguagens desktop ou linguagens que utilizam, vamos dizer, a parte de views, a parte visual do usuário pelo back-end, então pelo PHP, pelo Node até, por dentro de Ruby, por dentro de Python. Por que a gente vai utilizar uma biblioteca como o React para construir a interface da nossa aplicação? Primeiramente, e aí não é um ponto que vai diferenciar, que vai trazer vantagens, vamos dizer assim, mas é um ponto legal também, a gente consegue separar tudo o que é visual da parte de regra de negócio da nossa aplicação. Então, quando a gente constrói uma API que ela só serve dados, não importa qual seja o cliente que está consumindo aqueles dados. Por exemplo, pode ser um aplicativo mobile, pode ser uma aplicação web, ele vai conseguir consumir aqueles dados de qualquer forma, independente de qual seja o cliente da aplicação, de que forma que ele esteja acessando esses dados, porque é tudo JSON no final das contas. Então, outro ponto muito interessante é que a gente passa a trabalhar, e aí entra o React, né, não entra só a parte de dividir o front-end, mas quando a gente trabalha com React ou com React Native, a gente passa a trabalhar de uma forma um pouco mais declarativa ao invés de uma forma imperativa. O que quer dizer isso na programação? A programação imperativa é aquela que a gente dá detalhes para a nossa aplicação de tudo que ela precisa fazer para produzir um resultado. Então, por exemplo, eu vou falar para minha aplicação, vamos supor que eu quisesse adicionar um elemento em tela. Eu ia falar, olha, procura essa div aqui no meu HTML e coloca um novo elemento lá dentro. Então, eu estou mandando a máquina fazer alguma coisa, beleza? Diferente da programação declarativa, que é o que a gente vai utilizar aqui no React, que a gente vai ver como fazer isso, que basicamente a gente declara para a máquina, de acordo com qual estado, como ela deve se comportar. Então, por exemplo, quando eu tiver essa variável com o valor dela true, então eu quero que apareça esse componente em tela. Então, é basicamente a gente fazer o caminho inverso. A gente fala, pô, esse componente vai aparecer quando essa variável tiver true ou quando essa variável tiver false, ou dependendo desses casos, ela vai aparecer. Ao invés da gente falar, agora tu aparece. Não, agora tu some. Então, a gente não precisa muito dizer para a máquina como que ela deve funcionar. Isso vai ficar mais claro enquanto que a gente for desenvolver aqui o nosso front-end, mas, cara, é muito legal. Eu acho que se você ainda não teve contato com React, ou se você já teve, se você ainda só trabalhava com HTML, CSS, jQuery, não entrou nesses frameworks ainda de construção de interface, eu tenho certeza que você vai gostar muito também. Uma coisa que é muito legal também no React é que a gente tem a questão da componentização. Então, a gente consegue separar a parte visual da nossa aplicação, vamos supor, o menu, o cabeçalho, uma listagem, tudo isso em componentes isolados que eles por si só têm um funcionamento. Então, depois a gente consegue reutilizar esses componentes em mais lugares da aplicação, como por exemplo, sei lá, tem um botão na sua aplicação que geralmente o botão tem um ícone, quando o usuário clicar nele, ele funciona de uma forma. Então, quando um funcionamento ele é repetitível, a gente consegue repetir esse funcionamento em vários locais na nossa aplicação, a gente cria um componente e aí a gente pega esse componente e reaproveita ele em vários locais da nossa aplicação, tranquilo? Então, eu acho que esse seria, assim, vamos dizer, o start do start do start no React para quem está começando com esse framework. E aí muita gente fala, pô,
Diego, que framework o quê, cara? React é uma biblioteca. Sim, o React por si só, ele é uma biblioteca, mas hoje com tudo que o React construiu, com o ecossistema do React, que a gente tem Redux, React Native, tem tanta coisa criada pelo Facebook em volta do React que a gente já pode chamar de framework. E aí quando eu falo framework, é todas as ferramentas que englobam o ecossistema do React e não só a biblioteca do React em si, beleza? Uma coisa que a gente vai precisar fazer aqui antes de começar o nosso projeto é deixar o nosso back-end que a gente construiu na aula de ontem já rodando. Então eu venho aqui no meu back-end, ó, idon yarn dev. E agora ele já começou, já está inicializado, ele já está funcionando. Como que eu faço para garantir que ele está funcionando? Eu tenho um Insomnia aqui, ó. Eu posso, por exemplo, fazer uma listagem de devs aqui, que nem eu tinha ontem, ó, já está funcionando. Então, tranquilo. Agora, com isso, a gente pode partir para a criação do nosso projeto com React. Então, eu vou abrir uma nova aba no meu terminal. Se o seu terminal não tiver suporte a abas, pode abrir um terminal novo ou pode criar uma pasta de qualquer forma. Mas aqui pelo meu terminal, eu vou acessar a pastinha aqui onde eu estou colocando as aulas da semana Ministech. Então você pode acessar uma pasta qualquer aí no seu sistema. E agora eu vou criar um projeto aqui dentro. E aí existem várias formas da gente criar um projeto dentro do... um projeto React dentro da nossa máquina. E a mais comum é utilizando um pacote do próprio Facebook que se chama Create React App. Esse pacote ele vai deixar o nosso projeto já meio pré-configurado. Por quê? O React ele utiliza algumas sintaxes que os browsers, mesmo os browsers mais modernos, eles ainda não entendem. Que é, por exemplo, a gente incluir HTML dentro do JavaScript. Sim, parece uma loucura, mas se você nunca viu isso, vai parecer uma loucura mesmo. Depois a gente vai ver como que isso funciona. Mas essas coisas não são entendíveis para o browser. Então o React ele precisa utilizar alguns amigos dele, assim vamos dizer, como o Babel e o Webpack, para automatizar o processo de transpilação do código. O que é esse processo de transpilação do código? Ele vai pegar o código de uma maneira que o navegador não entende, que é uma versão mais atualizada, uma versão mais recente, e vai transformar isso de uma maneira que o navegador entenda. E para a gente não ter que configurar tudo isso, Babel, Webpack, mas se você quiser aprender a configurar isso, dá uma procuradinha na internet, Webpack, Babel, você vai achar muito conteúdo. A gente vai utilizar esse pacote do Facebook que já vem com essas ferramentas pré-configuradas, tranquilo? Então, como que eu faço? Você tem o Yarn instalado, você vai rodar Yarn, create, espaço, React App e vai dar um nome para sua aplicação. No meu caso aqui, eu vou chamar de front-end. Ah, Diego, eu não instalei o Yarn. Dá para fazer com o npx também, que vem instalado quando você instala o Node. Então, npx, create, React App e o nome da aplicação. Tranquilo? Eu aqui vou utilizar o primeiro formato, que é o que eu mais gosto, porque eu sempre utilizo o Yarn nas minhas aplicações. Então, vou aguardar aqui, vou rodar, ele vai instalar aqui o React e vai criar um projetinho pra gente. Assim que ele terminar isso, eu já volto com o vídeo. Agora que o nosso projeto já está criado, ó, ele fala para eu acessar a pasta front-end, que foi a pasta do meu projeto. Então, eu vou dar aqui um cd front-end. Agora eu estou dentro da pasta front-end, beleza? E eu vou dar um yarn start caso eu queira rodar o projeto. Mas eu não vou executar aqui porque eu vou abrir esse projeto no meu VS Code. Antes de mais nada, vou utilizar o comando code aqui dentro. Deixa eu abrir aqui ele já está, deixa eu ver... Acho que assim já dá para visualizar bem o código. E agora eu vou abrir o terminal integrado aqui do meu VS Code, beleza? Ó, vou abrir... Aguardo um pouquinho e eu vou rodar o comando yarn start. Esse comando é como se fosse o yarn dev lá do nosso back-end, ele vai rodar a nossa aplicação em desenvolvimento, beleza? Vou rodar aqui o nosso comando. A gente aguarda um pouquinho, beleza? Ele vai abrir um endereço aqui dentro do meu browser chamado localhost 3000. Eu vou aguardar ele carregar e aqui já está a nossa aplicação. Ó, ele dá essa logo do React girando e ele fala, cara, edita o arquivo dentro da pasta src chamado app.js, edita alguma coisa, salva ele, que a aplicação vai dar um reload automático. Isso aqui já funciona por padrão no React, tranquilo? É como se ele tivesse um nodemon integrado nele. Então, toda vez que a gente altera um arquivo, a nossa aplicação faz um reload automático. Então, eu venho aqui, por exemplo, no app, que é o arquivo que ele mandou eu acessar. Aqui, por enquanto, a gente pode ver um conjunto de CSS com JavaScript. A gente já vai falar sobre isso, não só CSS, né? Ele tem o CSS aqui, mas é HTML com JavaScript. Então, eu vou editar alguma coisa aqui. Por exemplo, aqui onde está escrito edit, não sei o que, eu vou escrever Hello Omni Stack. Deixa eu botar aqui o S maiúsculo. Vou salvar isso aqui agora. Volto no navegador. Eu nem precisei da F5 e ele já está com isso aqui atualizado. Então o React ele tem esse Live Reload. Toda vez que eu faço uma alteração, ele carrega automaticamente a página dentro do nosso browser. Tranquilo? E agora, como eu falei, a gente precisa entender um pouquinho o que o React fez aqui dentro da nossa aplicação quando ele utilizou esse Create React App para iniciar uma aplicação. Então,
O package.json, a gente já está sabendo o que ele faz, ele anotou as nossas dependências, ele tem alguns scripts aqui dentro, como a gente também tinha configurado um script anteriormente, ele tem aqui os scripts start, que é o script para rodar o React em desenvolvimento, o script build, que é para a gente rodar o React em produção, o script de teste, que é para a gente rodar os testes unitários, e esse eject aqui é só caso você queira fazer algumas configurações mais complexas, a gente utiliza esse eject porque ele traz os arquivos de configuração que estão abstraídos por essa biblioteca do React para dentro do nosso projeto, e aí a gente consegue configurar ele mais a fundo, mas a gente não vai utilizar isso aí não. Aqui tem mais algumas coisas aqui embaixo que não são interessantes pra gente, mas basicamente o package.json já está aí. Além disso, ele criou uma pastinha Node Modules com todos os módulos da nossa aplicação, ele tem aqui um readme que eu posso deletar, eu não vou utilizar, ele tem o nosso yarn.lock, ele tem o arquivo gitignore, que basicamente é utilizado pelo controle de versão do Git, também não é interessante pra gente agora. Ele tem a pasta src, que é a mesma pasta que a gente criou lá dentro do Node, então todo o nosso código vai ficar dentro da pasta src, e a última pasta é essa pasta public. Essa pasta public, o único, vamos dizer assim, o único propósito dela é esse arquivo index.html, que é o arquivo inicial da nossa aplicação. Então, quando eu estou abrindo aqui o Google Chrome, se eu mostrar aqui, por exemplo, View Page Source, a gente vai ver que o conteúdo aqui dessa página é exatamente o que está dentro aqui desse index, tranquilo? Se eu tirar os comentários aqui, vai ficar até mais fácil visualizar. Então, eu vou tirar todos os comentários da página, beleza? Ó, vou salvar. Volto aqui, dou um F5 e agora a gente pode ver, ó, ele tá exatamente o mesmo conteúdo. Tá bom, Diego, mas olha só, a gente tem uma imagem, a gente tem Hello Ministack, a gente tem Learn React, mas aqui no código não tem nada disso. Por quê? Porque todo esse código aqui, ele foi embutido pelo JavaScript. Então, ele só foi embutido depois da nossa aplicação ser inicializada. Inclusive, se eu abrir aqui um inspecionar elemento, as ferramentas de desenvolvedor do Chrome, por exemplo, e vier aqui nas minhas configurações, e eu desabilitar o JavaScript, tem um lugarzinho aqui que eu consigo desabilitar, aqui ó, Disable JavaScript, e eu der um F5 na minha página, veja que ele não funcionou, ele só deu um You need to enable JavaScript to run this app, ou seja, toda a nossa aplicação ela é gerada pelo JavaScript e não pelo HTML em si. Então a única responsabilidade do nosso HTML, vamos dizer, é essa divzinha aqui ó, div ID root. O React, ele vai procurar por essa div ID root e ele vai colocar todo o nosso código da aplicação dentro dela. Por isso que é muito importante a gente manter essa div com esse ID aqui. Algumas coisas que eu posso deletar aqui dessa nossa aplicação que a gente não vai utilizar é o favicon, então é essa linha aqui, ó, esse link. Posso deletar o arquivo da imagem também aqui na esquerda, nas pastas. E o manifest.json, que é para construção de PWAs, também posso tirar. Tranquilo? Esse theme color, ele é aquela cor que vai aparecer na barra de endereços do navegador do Android. Se você quiser utilizar qualquer cor aqui, pode utilizar, mas eu vou tirar por enquanto também. E agora eu vou colocar um título na nossa página. Vou chamar de TeamDev. Tranquilo? Salvando isso aqui, volto lá para o meu Chrome e já está lá, ó, TeamDev, o HTML aqui já está bem menor agora, a única coisa, div ID root, e aqui ele faz alguns scripts que são importados automaticamente dentro do HTML, que aqui dentro está o nosso código do React, tranquilo? E agora a gente tem que entender como é que o React embutiu esse código dentro dessa div ID root. Então, se a gente for ver lá dentro do SRC, nós temos o arquivo index.js, que é o arquivo de entrada na nossa aplicação. Então, sempre que o React inicializar, ele vai procurar por esse arquivo index.js. Aqui de dentro, a única coisa que eu vou fazer por enquanto é tirar toda essa parte aqui, ó, do Service Worker. Vou tirar também essa importação que a gente tem aqui no Service Worker e o restante a gente já consegue entender. Então aqui dentro ele importa o React, que é a biblioteca do React, e ele importa também o React DOM. O React hoje já deve ser muito fácil, é muito simples para você entender que o React ele está em todo canto. Então o React a gente pode utilizar para aplicações web, a gente pode construir aplicações web, a gente pode aplicar ele no mobile, né, tanto para construir aplicativos iOS quanto aplicativos Android com React Native. O React é utilizado também para aplicações de realidade virtual. O React ele é utilizado para qualquer coisa que seja visual, para construir qualquer tipo de interface ou qualquer tipo de aplicação visual. E aí, a gente sempre vai instalar o React e também uma lib que vai botar o React naquele ambiente que ele está. Então, como a gente está trabalhando com o React agora no browser, a lib que a gente precisa utilizar se chama React DOM, que é a versão do React que lida com a DOM. A DOM, se você não sabe o que é a nossa árvore de elementos. Ó. Isso aqui é a DOM, a gente chama que é a árvore de elementos da nossa aplicação. Então, para o React conseguir lidar com essa DOM, criar novos elementos, deletar elementos, editar elementos, ele precisa dessa biblioteca aqui, tranquilo? E aí, quando a gente importa esse React DOM, a gente faz o seguinte, ó, React DOM
.render, e aí a gente está renderizando alguma coisa dentro da nossa div com ID root. Lembra da nossa div lá no index.html com ID root? Aqui o React, o que ele está fazendo? Você pega esse nosso arquivo app e coloca lá dentro dessa div root. Se eu trocasse o app aqui, por exemplo, por um H1, pode ser qualquer HTML aqui, tá? O React, ele trabalha diretamente com HTML. Se eu colocar aqui, ó, hello world, se eu salvar isso aqui, ó, volto lá, tá lá, ó, hello world. Então ele jogou esse hello world dentro da nossa div com ID root, ó. Tá vendo aqui dentro? Show de bola, né? Então o React, ele basicamente vai fazer isso. Assim que a nossa aplicação é inicializada, ele vai botar a nossa aplicação dentro de uma div, pode ser aqui o ID root ou qualquer coisa assim. Geralmente esse código aqui, eu acho que nenhuma vez eu já vi isso aqui sendo executado mais de uma vez dentro da aplicação, tranquilo? Então a gente sempre executa esse React DOM.render uma única vez dentro da aplicação para cadastrar qual que é o nosso componente global, vamos dizer assim, o primeiro componente da nossa aplicação. E aí a gente vai criar mais componentes daqui a pouquinho. O que são esses componentes que eu estou falando? Um componente, ele é basicamente esse nosso app.jsi, ele é um componente. O componente, por padrão, ele é uma função que retorna um conteúdo HTML. Nada mais além disso. Isso aqui é a única obrigação de um componente dentro da nossa aplicação, é retornar um conteúdo HTML. Se eu tirar tudo isso aqui, ó, que está dentro da nossa div e trocar por um H1, hello, rocket seat, tranquilo? Posso até tirar a importação da logo aqui em cima, posso deletar a logo porque eu não vou utilizar ela. E eu salvar isso aqui agora, eu posso ver que meu Google Chrome já está mostrando Hello Rocket Seat. Então aqui dentro a gente pode colocar qualquer HTML que a gente quiser e ele vai ser renderizado lá dentro da div ID root, beleza? Inclusive eu posso importar outros componentes aqui dentro e a gente vai falar sobre isso mais pra frente com o avanço aqui da aula, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma limpada aqui no nosso projeto para a gente começar ele mais do zero ainda. Então eu vou remover esse arquivo Service Worker que a gente não vai utilizar, que é para construção de PWAs. Eu vou remover por enquanto o index.css e aqui no nosso app.css eu vou deixar ele bem em branco, tranquilo? Vou salvar, vou deixar ele em branco, a gente até vai utilizar ele, mas não agora. E agora esse teste aqui também do React, eu vou remover esse app.test. E agora vai ficar assim nossa aplicação, ó, index, deixa eu remover a importação do index.css, que eu também não estou mais utilizando, app.js, e aqui eu posso deixar essa importação, e app.css. A gente vai partir disso aqui. Se eu dou um F5 aqui na minha aplicação, a gente pode ver que o Hello Rocket Seat ainda está lá, e agora sim, a gente vai partir para o desenvolvimento bruto da nossa aplicação. Vamos lá então, se a gente olhar aqui na minha aplicação, eu estou utilizando o Sketch aqui para desenhar, eu tenho a primeira página da minha aplicação, ela vai ter duas rotas aqui, né, vamos dizer, duas páginas. A primeira página é essa rota de login, o usuário vai poder digitar o usuário dele no GitHub e vai poder clicar em entrar. A gente precisa dessa logo aqui também. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou exportar a logo primeiramente, então eu vou selecionar a minha logo aqui. Vou botar para exportar ela em SVG. Eu já vou deixar essa logo aqui disponível para você baixar no material dessa aula. Então, aqui abaixo do vídeo, na página da Semana Ministec, você vai ter download do material. E aí você vai poder baixar essa logo aqui e os outros materiais que a gente vai utilizar. Aqui, então, eu vou exportar essa logo para dentro do meu projeto. Então, www.semanaministec, TeamDev Mobile, não, aulas, front-end, SRC. Aqui dentro do SRC, eu vou criar uma pastinha chamada Assets, ou images, tanto faz, eu vou botar assets, e aqui dentro eu vou chamar a logo de Tinder. E eu vou utilizar ela no formato SVG, porque ela vai ficar boa em qualquer tamanho de tela. Aqui eu já posso ver a logo, ó, tinder.svg, ele gerou para mim o sketch, já ficou bem legal. E agora eu vou começar importando essa logo aqui dentro do meu app. Então, import logo. E agora veja que eu estou importando a logo por dentro do meu JavaScript, sim. Quando a gente está trabalhando com o React, a gente importa tanto o CSS da nossa aplicação, quanto arquivos de imagem ou qualquer outro tipo de arquivo por dentro do JavaScript. Então, tudo parte do JavaScript, beleza? Isso aqui é bem comum, não precisa ficar assustado. Agora, eu vou passar o caminho para minha logo. Então, é /assets/logo.svg. E agora, se eu colocar essa imagem aqui dentro, por exemplo, no lugar do H1, eu vou colocar img, SRC, e agora se eu colocar dessa forma aqui, ó, com aspas por volta, ele vai colocar uma string. Eu quero colocar uma variável do JavaScript dentro da minha sintaxe aqui dentro do meu HTML. Então, como que eu vou fazer isso? Eu, ao invés de colocar aspas duplas, eu coloco chaves. As chaves indica que eu quero colocar um código JavaScript, então uma variável ou um cálculo ou qualquer coisa assim, dentro do meu código HTML do React. Então, aqui está o meu código HTML, eu vou colocar a minha logo aqui dentro.
e aí toda imagem precisa de um out, né? Eu vou escrever aqui TeamDev, que é o texto alternativo. Vou salvar isso aqui agora. Se eu voltar lá na minha aplicação, can't resolve assets logo SVG. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu errei. É tinder.svg. Então não, eu botei Tinder. Não, vamos chamar de logo, bem melhor, né? Deixa eu botar logo agora. Vou salvar. Agora eu volto pro Chrome e tá lá, ó, TeamDev, a nossa logo, já ficou em qualquer tamanho de tela, ela vai ficar com uma resolução boa porque ela é SVG. Mas essa tela aqui, se a gente for pensar, essa TeamDev, ela vai ter que ser substituída daqui a pouco por essa tela, então a gente vai ter que ter uma navegação dentro da nossa aplicação. Então, pra gente começar a separar as coisas, eu vou criar um componente dentro do React que vai ser responsável só pela tela de login. Então, eu vou começar criando o seguinte, dentro da pasta src, eu vou criar uma pastinha chamada Pages, que vai guardar as páginas da nossa aplicação, e aí cada página vai ser um componente. Então aqui dentro eu crio um login.js, que vai ser o nosso componente de login. Aqui dentro eu sempre preciso importar o React em todo o componente, tá? É extremamente necessário. E agora, um componente, como eu falei antes, ele é uma função. Então, function login, abre e fecha parênteses, se ele receber qualquer tipo de parâmetro, e aqui dentro ele precisa retornar um HTML. Se for um HTML com mais de uma linha, eu coloco parênteses por volta. Então aqui dentro eu posso simplesmente colocar a nossa logo ou qualquer outro conteúdo. Então eu vou tirar essa logo daqui, vou colocar no login, e agora o caminho dela vai ser um pouquinho diferente, como eu entrei numa pasta a mais, ao invés de ponto barra precisa ser ponto barra, né, porque eu estou no login, preciso voltar um diretório, acessar a pasta assets e pegar o logo. E aí eu posso colocar a nossa imagem novamente aqui dentro, src, logo, e o out dela vai ser TeamDev, beleza? Posso tirar daqui de dentro. Agora, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso exportar esse componente aqui de dentro. Então, se a gente for ver aqui no app.js, ele tem esse export default app aqui no final. Eu posso colocar o export default login no final, ou, como eu prefiro, colocar o export default já aqui na frente da function. Então, ele já exporta isso aqui assim que o componente for renderizado. Então, tranquilo, eu vou salvar isso aqui. E agora eu posso importar esse login dentro do meu app. Vou importar de dentro de pages /login. E eu posso tratar esse login como se ele fosse uma tag no HTML. Então, eu utilizo da mesma forma que eu mostraria uma tag no HTML, só que o nome aqui da tag vai ser o nome do componente, por exemplo, login. Se eu salvar isso aqui agora, volto na minha aplicação e continua lá, ó, TeamDev, porém ele está encapsulado dentro de um componente chamado login. E agora a gente vai trabalhar diretamente nessa página de login, ao invés de trabalhar no app, né? Então, o dia que o usuário sair dessa página e for mostrada outra página no lugar, depois quando a gente for ver a parte de roteamento, nada disso aqui vai ser exibido em tela, e aí a gente consegue ter um CSS só para essa página, um CSS só para outra, e aí por diante. Então eu já vou criar aqui também um login.css, que vai ser o CSS respectivo só da página de login. Já deixa eu importar ele aqui dentro, import.login CSS. Quando é só um arquivo que eu não preciso um nome para ele, eu não preciso dar um nome, tipo import CSS from, eu posso botar só import diretamente o nome do arquivo, isso aqui é bem legal. Vou salvar isso aqui agora, e só para fazer um teste, se eu pegar a imagem aqui e dar um height nela de 200 pixels e salvar, posso ver que já funcionou, ela já deu aqui a altura na imagem. Deixa eu tirar isso aqui porque não vai ser necessário. Uma coisa que eu vou fazer antes da gente continuar é definir alguns estilos globais para minha aplicação. E isso eu vou fazer aqui nesse app.css, porque esse app.css ele é chamado aqui na rota inicial do componente principal da nossa aplicação, que é o app.js. Então aqui dentro do CSS, o que eu vou fazer? Vou pegar todos os elementos da minha aplicação, vou dar um margin 0, padding 0, outline 0 e box sizing border box, para que o padding e a margem desse elemento não extrapolem a largura e a altura dele. Agora eu vou pegar o HTML, o body e aquela tag root que está dentro do nosso index.html lá da aplicação do public e vou setar uma altura de 100%, beleza? Por padrão, né, nenhuma tag no HTML ela ocupa a altura 100%. Geralmente as divs elas ocupam largura 100%, mas não a altura. Então, estou só forçando para que a nossa aplicação tenha 100% do tamanho da tela. E agora, no corpo da nossa requisição, eu vou definir um background cinza, F5, 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 né? Um cinza bem claro. E aí eu vou pegar o nosso body, o input e o button, e eu vou definir que a font family que eu quero utilizar nesses caras aqui seja Arial, Helvética e sans serif. Então, se ele não tiver Arial, usa Helvética. Se ele não tiver Helvética, usa qualquer fonte sem serifa. E isso eu estou aplicando no body, no input e no button, porque por padrão o button e o input não herdam a fonte do corpo do nosso HTML. Vou salvar isso aqui agora.
volto na aplicação e eu posso ver que o fundo já está um pouco cinza, né? Se eu não consigo ver no fundo, eu posso ver aqui na direita no nosso CSS, ó, tá lá o background F5, 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 a fonte também já está aplicada, a altura já está aplicada, então agora a gente pode partir para a nossa tela de login. Então eu venho aqui no nosso login.js e a primeira coisa que eu vou fazer é criar um pouco a estrutura do nosso login. Então se eu for ver o nosso login, ele tem aqui a logo, ele tem um formulário, dentro do formulário ele tem um input de texto e um botão. Então é isso que a gente vai criar. Sempre por volta dos meus componentes, deixa eu deixar o logo aí, eu crio uma div de container, que é uma div que vai ficar por fora de tudo. E aqui eu vou chamar ela de div.login container, né? Para eu utilizar o Emmet, que é o plugin que vem por padrão com o VS Code, que só de digitar, por exemplo, div. alguma coisa, ele vai criar uma div com aquela classe. Se eu botasse div hashtag alguma coisa, ele vai criar uma div com um ID. Tranquilo? Aqui uma coisa que a gente pode perceber no React é que ele utiliza class name ao invés de class. O class também vai funcionar aqui, mas ele recomenda a gente utilizar o class name porque o class, por si só, ele é uma palavra reservada do JavaScript, para a gente declarar uma classe dentro do JavaScript. Então, ele prefere que a gente não utilize class e sim class name. Tranquilo? Agora que eu já tenho o meu login container, eu vou começar dando uma estilizada nesse cara aqui dentro do CSS do nosso login. Então, a única coisa que eu vou fazer com esse login container é fazer o seguinte, definir uma largura, uma altura para ele de 100% também, um display flex. Eu gosto muito de trabalhar com o layout de o Flexbox dentro do CSS, para mim é a maneira mais legal de trabalhar com CSS, me deu uma nova vontade de trabalhar com CSS quando veio esse Flexbox Layout, a gente tem até alguns vídeos sobre Flexbox lá no YouTube da Rocket City, mas eu vou alinhar todo o conteúdo desse meu login container ao centro, para isso eu posso utilizar tanto o Justify Content Center, que vai alinhar o item horizontalmente ao centro, e o Align Item Center, que vai alinhar o item verticalmente ao centro, tranquilo? Vou salvar isso aqui agora, eu posso ver que a minha logo já veio aqui para o centro da aplicação. E agora eu vou colocar o restante dos nossos elementos aqui em tela. Então eu vou colocar um form da nossa aplicação. Esse form eu posso deixar sem action, sem nada disso, só um form mesmo. Aqui dentro do form aí eu vou colocar a nossa imagem. Posso botar ela dentro do form ou fora do form, tanto faz, não vai influenciar em nada. Aqui dentro eu vou ter um input. Esse input ele vai ser do tipo texto, então eu posso até deixar sem o tipo texto. Aqui quando vai ter um input, quando vai ter uma tag com vários atributos, ao invés de eu deixar tudo na mesma linha, eu quebro nesse formato aqui, ó. E aí eu vou colocando os atributos aqui. Por exemplo, eu quero que o placeholder desse input seja digite seu usuário no GitHub. Eu quero que... basicamente pode ser só isso por enquanto. Depois eu vou adicionar mais coisas aqui dentro, então dá até para deixar ele numa linha só. E agora eu vou ter também um button, o tipo dele vai ser submit e dentro dele vai estar escrito enviar. Se eu salvar isso aqui agora, volto para o meu Google Chrome, todos os elementos estão em tela, mas claro que eles ainda não estão estilizados, né? Então eu venho aqui no meu login.css novamente e a gente vai começar a estilizar isso aqui. Login container. No form, eu vou setar uma largura de 100%, porém uma largura máxima de 300 pixels. Isso aqui é um hackzinho para caso você esteja criando uma aplicação responsiva. Então, por padrão, o seu form aqui, ele vai ocupar 100% da tela, mas ele vai ter um máximo de 300 pixels de largura. Ou seja, se o usuário acessar por algum motivo ou em algum dispositivo que tenha menos de 300 pixels de largura, que eu acho meio impossível, vamos dizer assim, aí ele vai partir a ocupar 100% da tela e não os 300 pixels, beleza? É só um hackzinho. E agora aqui dentro eu vou fazer o seguinte, display flex e flex direction column, ou seja, eu quero que cada elemento desse form esteja um abaixo do outro, por isso flex direction column, os elementos vão seguir em coluna, tranquilo? Posso ver agora que já deu uma melhorada, né? Os nossos inputs, os botões aqui já estão ocupando mais largura e tudo mais, que são os nossos 300 pixels. Então vou pegar aqui agora o login container form input, beleza? Vou estilizar o nosso input, eu vou dar um margin top 20 pixels dentro dele, uma borda de 1 pixel sólida DDD, que é um cinza, border radius 4 pixels, um height de 48 pixels, um padding horizontal de 20 pixels e vou também uma font size 16 pixels. E por último, só mudar a cor dele para um cinza um pouco mais fraco. Vou salvar aqui agora, posso ver que o nosso input já está bem legal, né? Conforme eu começo a digitar nele aqui, o estilo já está bem bacana. A única coisa que eu vou fazer é setar aqui o nosso placeholder, que é essa imagem que aparece aqui enquanto o usuário não digita nada, com uma cor um pouquinho mais fraca. Isso eu posso fazer dando simplesmente dois pontos, placeholder, tranquilo? E agora eu vou dar um color 999. Vou salvar aqui dentro, beleza? Já ficou tudo certo. Posso inclusive dar um inspecionar elemento e ver todo o nosso CSS aqui dentro. Beleza.
Agora, eu vou estilizar o nosso botão. Então, dentro do form, nós temos um input. Poderia também falar que eu quero estilizar apenas o input de tipo submit, mas aqui a gente só tem um, então não tem necessidade. E agora, dentro desse botão, vou dar uma margem top de 10 pixels, border 0, que vem por padrão, border radius 4 pixels também, o height 48 pixels, font size 16 pixels, bem parecido com o input. E agora no background eu vou utilizar aquela cor que a gente utilizou aqui, ó. Deixa eu copiar. Então ela é a cor DF 4723, beleza? Como eu estou utilizando o plugin do Color Highlighter, que é um plugin aqui do VS Code, esse Color Highlight, ele já me dá a cor aqui dentro. Isso é bem legal, cara. Isso já dá pra gente saber exatamente que a gente acertou a cor. E aí eu vou também setar a fonte como negrito, a cor do texto dentro do botão como branco e vou botar um cursor pointer, que é o cursor do mouse quando ele passa o mouse por cima do botão. Então agora, ó, posso ver que já ficou bem legal. A nossa tela de login, ela tá praticamente pronta, né? Ela já tá pronta para a gente digitar o nome do usuário aqui dentro e aí quando eu clicar em enviar, eu quero redirecionar esse usuário para outra tela onde vai ter todos os usuários que ele vai poder dar match ou não. Então, o que a gente vai precisar agora dentro da nossa aplicação é um sistema de rotas, porque como eu tenho mais de uma página dentro da aplicação, quem vai controlar essa página, ou que eu estou em uma página ou outra, é o React, e não é nosso Node nem nada disso. Então aqui dentro do React a gente precisa ter um sistema de roteamento. Para isso eu vou utilizar uma biblioteca do React, deixa eu abrir aqui um terminalzinho a mais, deixo a nossa aplicação rodando, assim como a gente faz no Node, e eu vou instalar uma biblioteca que se chama React Router DOM, tranquilo? Novamente, a biblioteca ela se chama React Router, mas como ela está disponível para mais sistemas, vamos dizer assim, inclusive para React Native, a gente utiliza aqui o React Router DOM, que é a versão para árvore de elementos, a versão para HTML, para web. Agora que isso aqui já está instalado, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo de rotas, então vou criar um carinha chamado routes.js aqui dentro da nossa pasta src, tranquilo? Não tem muito necessidade dele estar exatamente aqui, pode ser em outro lugar, mas aqui dentro desse arquivo routes.js a gente vai começar a configurar as rotas da nossa aplicação. Eu vou começar importando agora algumas coisas de dentro do React Router DOM, e aí eu vou utilizar a desestruturação aqui, por isso que eu coloco chaves por volta, e eu vou importar um carinha chamado Browser Router, que é o roteamento no browser. A rota desse browser router, ela vai ficar como se fosse uma rota que a gente já está acostumado, por exemplo, /contato, /users, /devs, qualquer coisa assim. Então, a gente vai ter a rota separada por uma barra. A gente tem outros exemplos de rota, e aí tem o hash router, por exemplo, que ele adiciona a rota com esse símbolozinho de hash, e tem várias coisas, e depende muito da hospedagem que a gente vai botar na nossa aplicação React, mas na grande maioria das vezes a gente pode utilizar apenas o browser router. E aqui eu vou importar também a rota, que é o nosso route, tranquilo? E aqui de dentro eu também vou exportar um componente. As nossas rotas, ela também vai ser um componente. Então, export default function routes. E aqui de dentro eu retorno um conteúdo HTML, ou um conteúdo JSX, como a gente chama aqui dentro do React, que é um conteúdo HTML dentro do JavaScript. A gente chama essa sintaxe de JSX, beleza? Agora aqui dentro, então, primeira coisa, eu coloco o browser router por volta de todas as minhas rotas. E aí, cada uma das minhas rotas aqui, ela vai ser um route. Cada route desse aqui, eu preciso ter um route por página da minha aplicação. Então, por exemplo, eu vou criar a minha próxima página, eu vou chamar ela de main, que vai ser quando o usuário já está logado, tranquilo? Aqui eu vou deixar um componente, import react, export default function main, retornando um H1 por enquanto, só escrito hello world, tranquilo? E aí, cada uma dessas rotas, eu vou importar essas páginas aqui dentro. Import login from pages /login e vou importar também o nosso main. E aí, eu vou criar, primeiramente, a nossa rota de login. A nossa rota de login, ela vai ser acessível quando o usuário estiver na raiz, por isso eu coloco essa barra aqui. Então, é quando ele não tem nenhuma rota informada aqui dentro, beleza? E aí, o componente dela vai ser o nosso login, ou seja, quando o usuário estiver nesse endereço aqui, ele vai chamar a rota de login. E aí eu vou duplicar isso aqui e falar, cara, quando ele estiver no endereço, vamos supor, sei lá, /main, eu vou chamar a rota main. E aí por diante. A gente pode ver que ele está dando um errinho aqui, basicamente porque todo lugar que eu utilizo um componente, eu preciso importar o React. A gente já falou sobre isso anteriormente. Tranquilo. Agora, se eu testar isso aqui, veja só, eu vou salvar, volto para minha aplicação, vou dar um Enter. Na verdade, isso aqui ainda nem está na minha aplicação, ele não vai funcionar. Deixa eu vir aqui no meu app.js e eu vou trocar aqui. Ao invés de importar o login diretamente, eu vou importar as minhas rotas.
de dentro do arquivo routes e eu vou botar routes aqui no lugar do login. Tranquilo? Vou salvar isso aqui agora, volto para o Google Chrome e veja só, a nossa tela de login, ela já está chamando, porque a gente está na rota aqui. Se eu botar /main, ela não vai funcionar, ela continua no login. Por quê? Porque por padrão, o React Router DOM, ele não verifica se o nosso caminho lá em cima é exatamente igual a isso aqui. Ele verifica se o caminho que a gente está na URL começa com o que está dentro do path. E aí, como essa rota aqui /main, ela começa também com barra, ele vai chamar essa primeira rota ao invés da segunda. Então, eu preciso colocar exact aqui nessa primeira rota. Aí ele vai fazer uma comparação de exatidão, se a rota é exatamente isso aqui. Vou salvar isso aqui agora, volto aqui para minha tela e agora eu posso ver o Hello World quando eu estou dentro de main. Quando eu tiro o /main, eu volto para o login. Então, a gente já tem a parte de navegação funcionando aqui dentro da nossa aplicação. Tranquilo? Então, agora beleza. A gente vai voltar lá para o nosso login e agora qual que é a nossa, vamos dizer assim, o que a gente tem que fazer? Eu preciso anotar, pegar o valor que o usuário digitar dentro desse input, quando ele fazer um submit nesse formulário aqui, chamar a minha API, fazendo um cadastro de um novo dev, aqui como a gente fez esse cadastro, ó, enviando o username que ele digitou, e aí pegar esses dados que ele digitou para utilizar dentro da nossa aplicação. Mais especificamente, a gente vai precisar apenas do ID desse usuário cadastrado na aplicação. Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui dentro do React é anotar o valor que ele digitar aqui dentro do input. E aí dentro aqui do React a gente tem um conceito que a gente chama de estado. O estado de um componente é toda e qualquer informação que o componente vai manipular, que ele precisa modificar aquela informação, acessar aquela informação de alguma forma. E aí para a gente utilizar estado aqui dentro do React, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do React a gente importa, além do React eu passo vírgula aqui, ó, e eu importo um cara chamado useState. E agora aqui dentro eu vou fazer o seguinte, const o nome do meu estado, por exemplo, eu quero armazenar o valor aqui do input, então eu vou chamar isso aqui de username, pode ser, igual useState, e o valor que essa variável vai inicializar. Por exemplo, ela vai inicializar com o valor vazio, né? Se eu quisesse inicializar aqui o input com algum valor, eu colocaria aqui dentro. Só que esse useState aqui, ele não retorna só o valor da variável username, ele retorna para a gente dois valores. Por isso que esses dois valores, eles são retornados em formato de vetor. Ela retorna, então, o username, por isso que eu estou desestruturando aqui, eu poderia acessar de forma separada, mas eu vou desestruturar. Eu quero pegar o username e ele retorna também uma função chamada setUsername. Então, toda vez que eu precisar modificar o valor de username, eu chamo a função setUsername. Toda vez que eu precisar acessar o valor de username, eu chamo username. Então, o que a gente vai fazer? Aqui no input, eu vou quebrar ele em mais linhas. E aqui eu vou falar o seguinte, o valor dele, o value, é igual, e agora para eu incluir uma variável JavaScript aqui dentro do HTML, eu utilizo chaves username, tranquilo? E agora eu vou ter uma outra carinha aqui dentro que se chama onChange, que é aquela função do HTML padrão, do JavaScript, que é disparada automaticamente toda vez que houver uma alteração nesse input. E aí, se você lembrar lá do HTML, quando você pega essa função onChange, você não recebe exatamente o texto que ele digitou no input, você recebe um evento. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma função aqui dentro que recebe esse evento. Então, veja que eu estou utilizando as chaves para botar um código JavaScript aqui dentro, e aqui dentro eu estou botando uma função. É uma função que recebe o evento, e aí dentro desse evento aqui, a gente tem o e.target.value, que é o valor que ele digitou dentro desse input. Então, a gente vai passar esse e.target.value para dentro daquela função setUsername. Então, aqui, ó, e.target.value. E agora, o React ele vai preencher essa variável username aqui automaticamente com o valor que o usuário digitar dentro aqui desse campo. Como a gente pode verificar que isso está funcionando? Sente só, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro eu vou criar uma função. Eu posso criar uma função dentro de outra, não tem problema nenhum. E eu vou chamar essa função de handleSubmit, que vai ser a função que vai ser disparada quando o usuário der um submit nesse form. Então, eu posso fazer o seguinte, aqui no form eu dou um onSubmit, que é uma outra função do HTML, do form,
que ela é disparada quando o usuário dá submit no form, e eu passo aqui dentro a nossa variável, a nossa função handle submit. Então veja, tem duas formas de eu passar uma função aqui para dentro do nosso HTML. Eu posso declarar a função aqui dentro mesmo, poderia criar isso aqui de forma separada também, ou eu posso criar a função antes e passar a referência dela aqui para dentro. Então tranquilo, aqui dentro desse handle submit, se a gente lembrar lá no input de um form no HTML, ele também recebe um evento. Por padrão, o form, quando o usuário dá um submit, ele redireciona o usuário para outra página. Então, se eu pegar aqui o evento e der um e.prevent default, ele vai prevenir o comportamento padrão do formulário, que é de redirecionar para uma outra página, e ele vai bloquear esse redirecionamento. E aqui dentro, eu vou dar um console.log username para ver se o valor aqui está preenchido exatamente com o que ele digitou dentro do campo. Então, eu vou salvar a minha aplicação, volto no Chrome, vou dar um inspecionar elemento aqui dentro, venho no console, vou digitar aqui, por exemplo, Diego 3G. Quando eu clicar em enviar, tá lá, Diego 3G. Se eu trocar isso aqui, por exemplo, digitar qualquer coisa, ele vai trazer ali para mim. Então, a gente aprendeu um conceito novo e é um dos conceitos, o segundo conceito mais utilizado aqui dentro do React. Então, o primeiro conceito mais utilizado, componente. A gente já aprendeu o que é um componente, basicamente uma função que isola um pedaço da nossa aplicação, uma parte visual, alguma coisa que a gente quer repetir o funcionamento, e geralmente esse componente é uma função que retorna um HTML. O outro conceito que a gente aprendeu também, estado, que é uma coisa que a gente vai utilizar muito dentro do React. Então, toda vez que a gente quiser criar uma variável que vai ser manipulada por esse componente, a gente cria um estado. E a terceira, vamos dizer assim, a terceira funcionalidade mais comum de dentro de uma aplicação React são as propriedades. As propriedades são esses atributos que a gente passa para cada uma das tags. Então, por exemplo, a tag img, ela tem uma propriedade src e uma propriedade out, beleza? Aqui dentro do React, por exemplo, se eu pegasse, eu posso passar propriedades para os meus componentes. Então, se eu viesse, por exemplo, aqui no meu app, nas minhas rotas, eu poderia passar qualquer tipo de propriedade. Por exemplo, propriedade 1 é igual a x, por exemplo, qualquer outro valor. Eu posso passar propriedades, né, novas propriedades para esses elementos. E aí, dentro do meu componente, como é que eu faço para acessar essas propriedades? Aqui tá vendo que cada componente ele é uma função. Então, se esse componente login tivesse recebendo uma propriedade, por exemplo, x igual a 5, se eu quisesse pegar o valor dessa variável x, eu posso pegar aqui através de props, e aí eu vou ter props.x, beleza? Essa é a forma de um componente passar informação para outro, ou eu posso desestruturar aqui as nossas propriedades e pegar somente o x diretamente. Então, essa é a forma de eu fazer. Isso aqui funciona da mesma forma que um HTML. Eu posso passar qualquer tipo de propriedade para o nosso elemento, tranquilo? E agora, por que eu estou falando de propriedades aqui dentro? Porque quando a gente utiliza essa parte do React Router DOM, que a gente faz as nossas rotas, todas as rotas, tá vendo? Todos os componentes que são rotas, que no nosso caso hoje é o login e o main, eles automaticamente herdam uma propriedade chamada history de dentro do React Router DOM. Esse history aqui, ele serve para a gente fazer a navegação. Então, veja só, se eu pegar esse history depois do console.log e chamar um método dele chamado push, e aqui dentro falar para qual rota eu quero navegar o usuário, por exemplo, a rota main, e eu salvar isso aqui agora, quando eu clicar no enviar, veja que eu fui redirecionado para a rota main, beleza? Então, ele consegue fazer o redirecionamento. Então, a gente aprendeu os 3 conceitos do React. Diego, React é só isso? Sim, React é só isso. Componente, estado e propriedades. E claro, depois saber lidar com a sintaxe aqui, colocar variáveis aqui dentro, tudo isso, mas o React ele não passa disso. Ele é só isso, componente, estado e propriedade. Se você souber muito bem esses 3 conceitos, você já vai estar pronto para criar qualquer tipo de aplicação dentro do React, tranquilo? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu preciso pegar esse username aqui e de alguma forma armazenar ele. Na verdade, eu vou utilizar esse username para fazer uma chamada à API, lá para a nossa API que a gente criou com o Node, de cadastrar o desenvolvedor, e aí se ele já tiver cadastrado, a gente já fez uma verificação só para só retornar os dados dele. E aí, desse usuário que é retornado lá da nossa API, eu quero anotar o ID dele, para depois eu conseguir utilizar esse ID para fazer, por exemplo, a listagem, que ela precisa aqui do ID para retornar os outros devs. Então, eu vou precisar do ID dele para falar qual que é o usuário que está logado na aplicação naquele momento. Então, o que eu preciso fazer agora é a nossa chamada à API. Beleza? Para isso eu vou instalar o Axios aqui dentro também. O mesmo Axios que a gente utilizou lá no Node, a gente vai poder utilizar aqui no React da mesma forma, tranquilo? Vou aguardar a instalação dele. E agora eu vou fazer um pouquinho diferente de como eu fiz lá no Node. Ao invés de importar o Axios diretamente aqui dentro do meu componente, eu vou criar uma pastinha chamada Services.
e aqui eu coloco qualquer tipo de serviço que vai fazer uma comunicação com algum meio de informações externo, com algum prestador de dados externo, e aqui dentro, então, a gente vai ter a nossa API, a configuração da nossa API. Dentro da configuração da nossa API, eu vou importar o Axios, e eu vou definir uma variável chamada API, é igual a axios.create, e aqui dentro eu vou passar uma configuração, por isso que eu passo um objeto. E aí, qual que é essa configuração? O que a gente pode perceber é que todas as rotas da nossa API, elas iniciam com http://localhost 3000. Então, eu vou falar para o Axios que todas as requisições, eu quero que ele coloque isso no início. Aí, eu não preciso ficar digitando isso aqui toda vez. E se um dia a nossa API trocar de endereço, já vai estar muito mais fácil a gente lidar com isso. Então, eu vou criar um carinha chamado base URL. O URL aqui precisa ser maiúsculo, tranquilo? http://localhost 3000. Certifica que o teu endereço está exatamente isso aqui, ou com a porta que tu escolheu lá no Node. Eu vou dar um export default, API aqui de dentro. E agora aqui dentro do meu login, eu vou importar esse arquivo. Então, import API from. Agora eu volto uma pasta, vou dentro de services e pego o API. Tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa função em assíncrona, porque eu vou trabalhar com await aqui dentro, porque eu quero esperar que a nossa chamada API finalize para ele continuar para navegar o usuário. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, const response é igual await API.post, e aqui veja que eu estou utilizando o método post, porque a nossa rota de cadastrar um desenvolvedor, ela utiliza o método post, então eu preciso fazer isso. E agora eu preciso enviar o username no corpo dessa requisição. Mas qual que vai ser o endereço que eu vou colocar aqui dentro do API.post? Eu vou colocar somente o que não está aqui no base URL, tranquilo? Então eu preciso só do /defs, que é o restante aqui da nossa rota, ó, /defs. Beleza? E agora, aqui como segundo parâmetro, eu posso enviar os dados que iriam no corpo da nossa requisição. Por exemplo, username com o valor dele. Então, username, como a minha variável username, ela tem o valor username também, como o nome aqui é igual ao valor, eu posso deixar apenas username, utilizar a short syntax do ES6. Tranquilo? Agora, esse response aqui, se eu der um console.log nele, vamos salvar, volto aqui no Google Chrome, deixa eu dar um inspecionar elemento, venho no meu console, vou digitar aqui, por exemplo, Diego 3G, vou dar um enviar. Veja que dentro desse response, dentro de data, eu tenho todos os dados daquele usuário Diego Fernandes, assim como o usuário dele, o nome, a bio, a data de criação, o avatar, os likes, os dislikes, mas a única informação que interessa para mim mesmo aqui é o ID desse usuário. Então, eu vou pegar o ID do usuário, então, const ID está dentro de response.data. E agora eu preciso de uma maneira de passar esse ID aqui para a nossa página main, porque essa página main é ela que vai fazer a requisição para a nossa API para trazer os dados dos outros devs que a gente vai poder dar like ou dislike. Lembra? Ele vai chamar essa rota aqui, ó, listagem de devs, e ela precisa do ID do usuário para fazer a chamada. Então eu preciso passar esse ID de alguma forma para a nossa rota main. E aí o React Router DOM, ele tem um esquema de parâmetros aqui na rota. A gente consegue enviar parâmetros através da nossa rota, assim como a gente fez lá no Node. Então, aqui a nossa rota main, eu vou trocar o nome dela para /dev, tranquilo? E ela vai receber um ID aqui depois dela, ó, /dev, o ID daquele desenvolvedor. E agora, na hora de eu fazer redirecionamento, eu vou trocar aqui as aspas simples por crase, tranquilo? E aqui eu vou botar /dev, e aqui eu vou incluir a nossa variável ID, tranquilo? Vou salvar isso aqui agora aqui dentro, vejo no meu Google Chrome, deixa eu voltar aqui, vou incluir um usuário, por exemplo, Diego 3G. Quando eu der um enviar, veja que ele mandou lá para a rota /dev e colocou o ID do usuário aqui em cima. Agora, como que eu faço para recuperar esse ID do usuário e, por exemplo, mostrar ele em tela, ter esse ID do usuário de alguma forma? Então, eu venho aqui na minha rota main, tranquilo? E através aqui também das propriedades, o React Router DOM, ele inclui uma propriedade no nosso componente chamado match. Dentro desse match, eu tenho todos os parâmetros que foram passados para essa rota. Por exemplo, vamos supor que ao invés de hello world eu quisesse mostrar o ID daquele usuário, é só eu colocar match.params, o nome do parâmetro na rota. Então aqui, ó, a gente colocou o nome dele como ID. O 2 pontos não precisa, né? Então, ID. Vou salvar isso aqui agora, veja que legal, o ID já está sendo exibido ali dentro da nossa tela. Então, toda vez que a gente precisar acessar o ID agora dentro desse componente, match.params.id, a gente vai ter o ID do usuário. Mas, antes da gente precisar acessar esse usuário, fazer a chamada API e tudo mais, eu vou começar trabalhando na estrutura dessa página e também na estilização.
Então, aqui dentro da página main, a gente também vai precisar da logo. Então, eu vou utilizar esse mesmo import que a gente fez lá no login. Vou botar aqui dentro. Agora, aqui dentro da página main, eu vou colocar parênteses, uma div por volta de tudo. Eu vou colocar uma div com uma classe chamada main_container. Tranquilo? Agora, aqui dentro eu vou ter a minha logo. Então, eu vou botar src logo. O alt vou chamar de teamdev novamente. E aqui dentro, depois da logo, agora a gente vai ter a listagem dos desenvolvedores, né? Que é exatamente essa listagem aqui que eu preciso. Eu vou criar isso aqui como uma UL, beleza? Aí, para cada desenvolvedor, eu vou botar uma LI, que é o list item. E aí, dentro dessa LI, eu vou ter uma imagem, que é o avatar do desenvolvedor. Então, como eu não tenho nenhuma imagem, por enquanto, eu não estou fazendo acesso à API, eu vou pegar uma dessas imagens aqui, ó. Deixa eu pegar a imagem... posso pegar a do Felipe aqui mesmo, pode ser essa. E vou colocar aqui no src. E agora com aspas, porque é uma string e não uma imagem que eu importei. Beleza, aqui no alt posso deixar vazio por enquanto. Além da imagem, eu vou criar também um footer. O footer aqui, ele vai ser basicamente esse box, onde está guardado o nome do usuário e a bio dele. Então, aqui dentro do footer, eu vou colocar um strong, que vai ser o nome do usuário. Vou escrever aqui Felipe Deschamps, por enquanto. E aí, aqui dentro do P, eu vou colocar a descrição dele. Deixa eu copiar mais ou menos aquela descrição que a gente tem aqui no layout. Show de bola. Se eu salvar isso aqui agora, dentro da minha página main, ó, eu já tenho algum tipo de conteúdo. Mas o que eu preciso fazer, além da nossa imagem e do nosso footer aqui, a gente vai ter esses botões de like e dislike. Então, eu já vou deixar eles meio criados aqui embaixo. Eu vou criar uma div que vai ficar por volta dos dois botões, que vai ser mais fácil a gente alinhar e fazer a estilização disso. E aí, para cada botão, eu vou criar um button mesmo. Um button, o tipo dele, eu vou botar button, todo button é legal ter um tipo nele, e aí quando é só um button que não vai servir para submit, a gente coloca o tipo button mesmo. E aí dentro eu vou ter o nosso ícone, né, que é aquele nosso dislike e o nosso like aqui dentro. Então eu vou pegar esses dois caras aqui e eu vou exportar eles como sendo SVG. Então deixa eu pegar esses aqui, eu acho que eu já deixei eles prontos para exportar para SVG. Aqui ó, já tá os dois como SVG. Eu vou exportar, vou deixar isso aqui também no pacote que eu dei para você de ícones aí, e a gente vai salvar dentro lá daquela pasta assets os dois ícones. E aí, se eu não me engano, o nome deles já está como... não, ele está como like, copy, deixa eu trocar aqui para like. O que eu enviei para você eu já vou deixar como like e dislike. Tranquilo? Então tá aqui, ó, dislike, like e logo. E agora eu vou importar esses ícones aqui dentro também. Então, dislike e o like também. Aí o primeiro botão, eu vou colocar uma imagem aqui dentro com o src dela sendo dislike. E aqui no alt eu vou escrever dislike. E aí eu vou copiar mais um botão desse aqui e dentro eu vou botar like e o alt like. Vou salvar isso aqui agora, posso ver que já apareceu as nossas imagens ali embaixo. Para a gente ter mais alguns usuários aqui dentro, eu vou pegar essa LI e eu vou repetir pelo menos mais 3 vezes, para ficar 4 usuários. Vou salvar aqui dentro e agora já ficou vários usuários aqui dentro da nossa tela. Então, a gente vai partir para a estilização. Eu vou começar criando um carinha chamado main.css dentro das nossas páginas e eu vou importar ele aqui dentro para que o nosso estilo se aplique quando eu importar esse CSS. Então, /main CSS dentro do nosso componente main. E agora, vou começar com a nossa estilização da página main. Primeiramente, o main container, que vai ser aquela div que fica por volta de tudo, eu vou dar para ela uma largura máxima de 980 pixels. Vou botar um margem 0 alto, porque isso aqui vai centralizar ela no meio da tela. Ó. Quando eu salvar, ela vai ficar centralizado. Eu vou dar também um padding de 50 pixels embaixo e em cima. Então, ele vai dar um paddingzinho tanto em cima quanto embaixo, para não ficar grudado. E aí, eu vou dar um text align center por padrão, que ele vai alinhar a nossa logo e todo o resto ao centro. Depois, o restante aqui, a gente já vai dar uma mexida. Beleza. Agora, eu vou pegar o nosso main container e eu vou estilizar a nossa UL. Na nossa UL aqui, eu vou dar um list style none, para ela tirar essas bolinhas que tem aqui, ó. Beleza, já tirou. Vou dar um display grid, porque eu quero que esses nossos desenvolvedores eles fiquem alinhados em grid, beleza? E aqui no grid, como vão ser 3 colunas no grid, né? São 3 colunas, eu posso simplesmente falar o seguinte: eu quero que o meu grid tenha 3 colunas, e aí eu posso fazer assim, ó. Repeat 3FR, que é a mesma coisa que eu fiz fazer isso aqui, ó, que são 3 colunas com o mesmo tamanho. Se eu quisesse uma coluna com tamanho maior, eu botava, por exemplo, a do meio 2FR. Mas, se eu utilizar assim, ó, ele vai repetir um FR 3 vezes, ou seja, todos eles vão ter o mesmo espaço. E aí eu vou botar grid gap
de 30 pixels. Se eu não colocar esse grid gap, olha como vai ficar, ó, eles vão ficar tudo um juntinho do outro aqui, ó. Se eu coloco o grid gap, ele separa em 30 pixels todos os nossos desenvolvedores aqui. Vou dar um margem top de 50 pixels para ele distanciar aqui da nossa logo. E agora esses carinhas aqui estão muito grandes, né? Isso porque a nossa imagem é muito grande. Então eu vou fazer o seguinte, só para a gente facilitar, eu vou pegar aqui o Li Image, e eu vou dar um Max Width de 100%, para ele ocupar só o máximo do tamanho da LI. E agora já está ficando bem melhor. Agora o que eu vou fazer? O nosso LI, por si só, eu vou dar para ele um Display Flex e um Flex Direction Column. Por que eu estou fazendo isso aqui? Basicamente porque eu quero que aquele nosso footer ele ocupe todo o espaço necessário. Por isso que eu coloquei um Flex 1 nele. O que isso aqui quer dizer? Se eu tiver um desenvolvedor aqui que a descrição ele é muito maior que a dos outros desenvolvedores, ó, deixa eu aumentar bastante esse aqui, e aí ele vai quebrar em mais uma linha, o footer desses outros aqui, ele vai ocupar o mesmo espaço que aqueles ali. Ó. Pode ver que eu vou quebrar em mais uma linha, ele vai jogar o nosso ícone na mesma linha que os outros. Ó. Se eu não botasse esse Flex 1, olha o que ia acontecer. Ele ia botar os botões para cima, ele não ia ficar alinhado, aí ia ficar meio feio. Então eu botei esse Display Flex, o Flex Direction aqui, Column, para ele organizar em sentido vertical os itens, e esse Flex 1 para fazer aquele elemento ocupar todo o espaço possível para ele ficar alinhado com os outros elementos aqui. Tranquilo. Agora eu vou pegar o nosso footer, que a gente já está estilizando, e eu vou adicionar algumas estilizações a mais nele. Background FFF, eu vou botar um border 1 pixel solid EEE, vou botar um padding 15 pixels, 20 pixels, text align left, e border radius eu quero só embaixo, então eu pulo em cima na esquerda, em cima na direita, e boto só os 5 pixels embaixo. E aí eu vou botar na imagem só em cima, ao invés de só embaixo. Agora, se eu salvar isso aqui, posso voltar no Chrome e agora já está bem legal, ó, a gente já tem uma estilização bem bacana. Agora, o que falta eu fazer aqui dentro? Eu vou pegar o nosso título, que está dentro do nosso footer, que é o Strong, que é o nome do desenvolvedor. Eu vou dar para ele um font size 16 pixels e uma cor 333. E aí eu vou pegar também o nosso P, que é o parágrafo, que tem a bio do desenvolvedor, e eu vou dar font size 14 pixels, line height 20 pixels, color é 999 e margem top 5 pixels, beleza? Vou salvar isso aqui agora. E agora, não deu muito certo. Agora deu. Ele demorou só um pouquinho para atualizar. Então, beleza. O nosso card aqui, ele já finalizou. Falta esses nossos botões aqui que estão bem feios. Então, deixa eu pegar aqui dentro da LI. Os botões, eles vêm logo dentro da LI, fora do footer, beleza? E aqui nos nossos buttons, eu vou fazer o seguinte, margem top 10 pixels. Eu também vou utilizar grid aqui dentro, porque vai ficar fácil estilizar esses dois caras, porque como eles têm um espaçamento entre os dois botões, o grid é fácil porque a gente consegue aplicar um espaçamento sem ter que aplicar em um único item. Fica bem fácil a gente fazer isso. E aí, eu vou falar que eu poderia utilizar o repeat aqui também. Então, repeat 2... um FR, ou escrever daquela outra forma que eu estava fazendo. E aí, o espaçamento que eu quero entre esses botões é de 10 pixels. Se eu salvar aqui agora, veja que legal, ó, ele já fez o tamanho deles certinho. Falta eu definir só a altura e essas coisas assim. Então, dentro dos buttons, eu vou pegar cada um do meu button, vou dar uma altura para ele de 50 pixels, vou botar um box shadow aqui dentro, de 0 pixels verticalmente, 2 pixels horizontalmente, 2 pixels de blur, 0 aqui, RGBA 000.05, ou seja, é um preto, porém com 5% de opacidade. Vou salvar aqui agora, a gente pode ver que já deu uma sombrinha ali, não dá para ver muito bem, porque eu tenho que tirar a borda desse botão. Eu vou dar um border radius 4 pixels dentro dele, um border 0 eu já dei, background FFF e um cursor pointer, beleza? Vou salvar aqui agora. Veja que ele já fez um efeito bem legal, tranquilo? Se a gente quiser dar uma melhorada no CSS aqui, você pode melhorar quanto quiser. Por exemplo, a gente poderia vir aqui no nosso button e fazer, para quando ele der um hover, eu pegar aquela imagem que está lá dentro dele e fazer o seguinte, um translate Y para ele subir menos 5 pixels, e aí eu coloco um transition em todos os atributos de 0.2 segundos. E aí vai ficar um efeito bem legal, ó. Quando eu passo o mouse por cima, ele faz esse
ele sobe um pouquinho o ícone. Aqui dá para brincar um monte com CSS, dentro do React não existe nenhuma limitação relacionada à parte do CSS, tranquilo? Então agora que a gente já está com a parte, vamos dizer assim, estrutural da nossa página pronta, a gente precisa buscar realmente lá da nossa API os nossos desenvolvedores. Então agora o que a gente vai aprender é mais um método aqui dentro que a gente pode importar do React, que se chama useEffect. E agora a gente vai utilizar esse carinha aqui para fazer uma chamada API assim que o nosso componente for exibido em tela. Agora, o que é esse useEffect que a gente importou aqui dentro? O useEffect é uma função que a gente pode chamar ela exatamente aqui antes do return. Então, eu chamo o useEffect. Essa useEffect, ela recebe dois parâmetros. Primeiramente, é a função que eu quero executar. E aí pode ser uma arrow function, tranquilo? E o segundo parâmetro é quando que eu quero executar essa função. E esse quando eu quero executar a função, geralmente eu posso passar variáveis dentro de um array. E aí toda vez que essas variáveis forem alteradas, essa função vai executar novamente. Se eu passar um array vazio aqui dentro, essa função vai ser executada apenas uma vez dentro do nosso componente, tranquilo? Mas aqui dentro desse nosso vetor, que a gente chama de dependências do useEffect, eu vou passar o seguinte, match.params.id. O que eu estou querendo dizer aqui? Toda vez que o ID que está lá na nossa URL, que é esse ID aqui, ó, que vem depois do dev, for alterado, a gente vai chamar essa função aqui de novo. E o que vai ser essa função? Essa função, ela basicamente vai na nossa API, vai buscar os dados dos devs, opa, abri o Discord sem querer, vai buscar os dados dos devs aqui na listagem e vai armazenar para a gente poder mostrar eles aqui em tela. Então, aqui uma boa prática que o React recomenda é a gente não utilizar o async aqui dentro dessa função e aí trabalhar com o await aqui dentro, beleza? Então, o que a gente vai fazer nesses casos? Eu vou criar uma nova função aqui dentro desse próprio useEffect que vai fazer a chamada API. Então, eu vou chamar ela de async load users. Async function load users. Beleza? E agora eu posso chamar ela diretamente aqui embaixo. Tem uma outra sintaxe que eu posso utilizar, que seria para fazer a chamada direta da API, que seria assim, ó. Aí ele vai disparar essa função logo após ela já ser definida, mas eu prefiro essa sintaxe, eu acho ela um pouco mais verbosa, mais fácil de entender. Agora aqui dentro da load users, o que a gente vai fazer? Eu vou importar a nossa API lá de dentro dos serviços. E aí eu vou fazer o seguinte, const response é igual a await api.get, e aí se a gente lembrar da nossa rota no Insomnia, ela faz /devs e passa o usuário através de um header. Então, aqui dentro do get, a gente vai fazer o seguinte, a rota é devs, e aqui dentro dos parâmetros, ó, eu estou passando um objeto, eu consigo passar os headers que eu quero enviar lá para a nossa requisição. E aqui dentro dos headers, eu preciso do quê? Do user. Então, eu preciso passar um carinha chamado user aqui dentro dos nossos headers da requisição. E aí, o que é esse user? É o match.params.id. Beleza? Agora, desse response aqui, se eu fizer um console.log no response.data e atualizar a minha página e vier aqui no meu console, eu vou poder ver que já tem lá o array de desenvolvedores. E ele trouxe aqui o Robson Marques e trouxe aqui também o Guilherme Pelizete, porque eu estou logado com o meu usuário, né, Diego 3G. Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso armazenar esse response.data em algum lugar que o componente possa ter acesso a essas informações para mostrar em tela. Então, eu vou utilizar novamente o nosso conceito de estado. Então, eu vou importar o useState. Então, toda vez que eu preciso ter uma variável que ela vai ser manipulada pelo nosso componente, seja alterando valores, seja só acessando os valores, é legal eu guardar ela no estado. E agora, o nome do meu estado, novamente aqui é um vetor, que eu tenho duas, o valor do estado e uma função para atualizar ele, eu vou cadastrar um carinha chamado users, e aí eu tenho uma função setUsers, que é igual a useState, e aí qual que seria o valor ideal para eu inicializar essa nossa informação de usuários? Um array vazio, porque a nossa informação de usuário ela vai armazenar vários usuários e não apenas um usuário. Eu não posso inicializar com um valor vazio aqui, por exemplo. Então, eu vou iniciar com um array vazio. E aqui, no lugar de console.log, eu vou chamar a função setUsers para preencher essa variável users aqui com o nosso response
user.data. E automaticamente, quando a gente muda o valor de um estado dentro do React, ele faz uma nova renderização, fazendo toda a renderização desse HTML do zero. Por isso que ele consegue identificar as alterações que aconteceram dentro dessa nossa variável users aqui, beleza? Eu vou minimizar agora o nosso useEffect aqui pelo ladinho do VS Code, e agora eu preciso percorrer essa variável users aqui e mostrar todos os usuários em tela. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou apagar todas as LIs, eu vou deixar apenas uma. E agora, olha que legal, a gente pode incluir um código JavaScript aqui dentro da UL para percorrer o nosso array de users. Então, eu vou fazer o seguinte, users.map, então eu estou percorrendo um array, né? O map ele serve para a gente percorrer um array e retornar alguma coisa. E aí, para cada usuário, eu vou pegar uma variável chamada usuário, tranquilo? E aqui eu posso fazer o retorno direto. Se eu quisesse, eu posso fazer o seguinte, eu posso botar chaves aqui por volta, já que isso aqui é uma função, e ter um return diretamente. Mas como a gente tem um return diretamente dentro da chave, a gente pode abstrair isso aqui. Eu posso colocar só um parênteses por volta. Ó. Veja que eu coloquei um parênteses, e agora aqui dentro eu posso colocar a nossa LI diretamente. E agora é só eu trocar os valores. Então, aqui no lugar de src, eu vou pegar o nosso user.avatar. Beleza? Que é a nossa informação que está vindo... Opa, abri de novo o Discord, que legal. Agora no instrumento está aqui, ó, user.avatar. Então, é essa informação que a gente quer, user.avatar. No nome, a gente tem o user.name. Aqui no parágrafo da bio, nós temos user.bio, tranquilo? Para os botões, a gente ainda não vai fazer nada. Deixa aqui no alt da imagem, eu vou colocar user.name também, para ficar no texto alternativo. Vou salvar isso aqui agora, volto no Google Chrome e tá lá o Robson Marques e o Guilherme Pelizete. Então, a gente já está buscando essas informações de dentro da nossa API. Se a gente abrir o inspecionar elemento aqui no console, a gente vai ver que deu um errozinho. E ele fala, each child in a list should have an unique key prop. Isso basicamente o que o React está falando. Toda vez que a gente faz um map, ou seja, que a gente está criando uma lista de elementos, o primeiro elemento que vem depois do map, ele precisa ter uma propriedade chamada key. Isso aqui é utilizado para o React na hora que ele precisar remover um elemento daqui de dentro, adicionar um novo, mudar ele de posição, para ele saber qual elemento é qual. Senão, toda vez ele vai ter que renderizar a lista do zero. Isso não é tão legal para performance. Então, aqui eu vou passar um valor único do meu usuário. Qual que é o valor único, que eu sei que sempre vai ser único entre cada usuário? É o ID. Então, eu passo user._id, que é o valor de ID lá do nosso banco. Vou salvar isso aqui agora, volto para o Chrome e agora ele já não tem mais nenhum problema. Então, agora que a gente já está renderizando a nossa lista, falta a gente criar a opção de like e dislike em cada um desses usuários. Agora, então, dentro do nosso componente, eu vou criar duas funções aqui antes do return. Uma que vai ser responsável por fazer o like em um usuário. Então, async function handle like. Toda ação que ela é gerada a partir de uma interação do usuário, geralmente o nome da função eu começo com handle. Não precisa, mas eu gosto de padronizar dessa forma. E aí, essa função, ela precisa receber o ID do usuário que eu estou querendo dar like. Porque o ID do usuário que está dando like, a gente já tem, através do match.parents.id, porque ele está lá na nossa rota. E o ID do usuário que a gente quer dar like, a gente precisa dele para fazer essa funcionalidade. Então, aqui, só para testar que está tudo funcionando, eu vou dar um console.log no ID e eu vou escrever antes like e vou botar vírgula, tranquilo? E eu vou duplicar essa função criando uma função chamada handle dislike, beleza? Certifica que tu escreveu certinho e aqui o console.log eu vou trocar para dislike. Agora eu vou chamar essa função handle like e handle dislike aqui quando o usuário clicar nesses botões, tranquilo? Vamos começar pelo dislike, que é o primeiro. Eu vou criar uma variável aqui chamada onClick, uma propriedade, tranquilo? Que é quando o usuário clicar nesse botão. E aqui dentro eu preciso passar a função handle dislike, tranquilo? Se eu passar só dessa forma aqui e eu salvar, voltar aqui para o meu Chrome, quando eu clicar no botão de dislike, ele vai falar dislike, porém ele não retornou nada, né? Ele retornou um evento aqui, porque eu não chamei aquela função com nenhum parâmetro. E aí ele vai retornar basicamente o valor que viria por padrão dentro do nosso onClick, né? O parâmetro que dá função onClick por padrão, que é o elemento que a gente deu clique, e tem várias outras coisas aqui dentro, mas não é o ID do usuário que a gente tanto precisa. Se eu passar agora handle dislike e passar aqui, abre e fecha parâmetros, passando o user._id, veja que funcionamento estranho. Assim que eu salvar o meu código, a função já foi executada aqui, ó, dislike
passando o ID do usuário, dos dois usuários. Isso por quê? Porque aqui dentro do React, veja que a gente colocou a função e quando a gente coloca o parênteses por volta da função, automaticamente quando ele chegar aqui, ele vai executar a função. Ele não vai passar a referência da função como parâmetro aqui para o onClick. Então tem um hackzinho que a gente pode fazer, que é só declarar uma nova função por volta. Então é só eu botar aqui por volta de uma arrow function e a nossa função dentro, tranquilo? Agora veja só, quando eu salvar isso aqui, volto no Google Chrome, se eu clicar, por exemplo, no dislike aqui dentro do Robson, aí ele sim dá o dislike já com o ID. Se eu clicar aqui no do Pelizete, ele já vai dar o ID também. Então a gente já fez. Agora eu vou fazer o mesmo processo para a parte do like. Vou trocar a função de handle dislike para handle like, tranquilo? Vou salvar isso aqui agora e agora a gente vai começar com a parte do dislike. O que eu preciso fazer quando um usuário dá dislike em outro? Eu preciso chamar aquela nossa rota da API de dislike. E essa nossa rota da API, ela é nesse formato aqui, ó, localhost 3333 /devs o ID do dev que eu quero dar dislike /dislikes. Então eu vou copiar mais ou menos a rota toda, tirando a parte do localhost 3333. E aí eu vou fazer o seguinte aqui dentro. Await api.post, né? Ela recebe o método post. Terceira vez que eu abro o Discord. Hoje eu tô bem. Deixa eu fechar aqui. Agora sim, ela recebe o método post, tranquilo? Agora eu vou passar o endereço aqui dentro. E agora, como eu preciso colocar uma variável aqui dentro, eu vou trocar as aspas simples por crase. E eu troco esse ID aqui por ID que eu recebi no parâmetro, beleza? Lembrando que essa requisição aqui de eu dar dislike no usuário, se eu lembrá-la no Insomnia, ela também precisa receber o header informando qual usuário está dando dislike nesse aqui. Então, para eu enviar essa informação no header, eu não posso enviar exatamente aqui, ó, como a gente fez lá dentro do useEffect, que a gente enviou logo aqui como segundo parâmetro. Porque o método post, o segundo parâmetro que ele recebe é o corpo da requisição. E o corpo aqui da nossa requisição, ele é vazio, né? Se a gente lembrar quando a gente fez o login, lá, ó, que a gente fez um api.post, o segundo parâmetro aqui, ele é o corpo da requisição, que é as informações para fazer aquela requisição. Aqui no nosso caso, na main, como a gente quer enviar os headers, o corpo da requisição eu vou deixar nulo, e aí no terceiro parâmetro eu consigo enviar os headers, e aí o nosso header é o user, que eu vou pegar de match.params.id. Tranquilo? Agora, teoricamente, isso aqui já vai ter funcionado. Como que eu vou testar que isso aqui funcionou? Deixa eu salvar essa informação, venho aqui no Google Chrome, e aí quando eu der aqui, por exemplo, dislike no Robson, eu posso ver aqui no Network, na aba Network, que ele mostra todas as requisições que foram feitas da minha API. Veja, eu dei dislike aqui, ó. Ele gerou duas requisições. Uma é só para ele ver se ele tem permissão para fazer. E a segunda é realmente a requisição. Então aqui deu tudo certo, deu 200, quer dizer que deu tudo certo na requisição. E para eu realmente testar se funcionou, eu posso dar um F5 na página. O Robson não pode mais aparecer. Veja que agora ele já não apareceu mais, porque ele está dentro dos meus dislikes, então ele não aparece mais. E agora a gente precisa fazer o seguinte, veja que ele só saiu da minha lista depois que eu dei um F5. Então a gente vai fazer a funcionalidade para ele sair da lista assim que ele clicar dentro do botão, assim que a requisição der certo. Então, como que a gente vai fazer isso? Lembra que a gente tem essa função aqui, ó, setUsers, que ela serve para a gente modificar o valor da variável users, e essa variável users é a que cria o array na tela com as informações do usuário. Então, a gente vai ter que chamar essa função setUsers, removendo aquele usuário com esse ID aqui, ó, que foi o usuário que a gente deu dislike. Então, eu vou chamar a função setUsers. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os meus usuários e eu vou realizar um filtro. Eu quero filtrar para pegar somente os usuários que o ID, por isso eu preciso colocar underline ID, seja diferente do ID que eu estou recebendo aqui dentro. E aí, uma informação muito importante, eu nunca vou poder mexer nessa variável users aqui diretamente, eu sempre preciso alterar essa variável users usando a função setUsers. Mesmo esse users aqui sendo um array, eu não posso tratar ele como um array, então não posso utilizar método push, método splice para eu remover uma posição, eu não posso fazer isso, eu sempre tenho que sobrescrever o valor dessa variável users utilizando a função setUsers. E aqui eu sobrescrevi essa variável users, pegando todo o meu array de usuários e filtrando com aquele usuário que tem aquele ID que eu quero deletar. Então, eu retornei somente os outros, né? Somente aqueles que não têm o ID igual a esse aqui. Vamos testar agora. Eu vou salvar essa minha função, salvar o meu código, e agora, quando eu der dislike aqui no Pelizete, ele tem que sair na mesma hora. Vou dar dislike,
e agora ele já saiu. Veja que quando a requisição terminou, ele já saiu da minha lista. E aí eu já posso identificar aqui dois probleminhas. Primeiramente, eu não tenho mais quem dá like e dislike, ou vida solitária, e eu preciso colocar aqui algum tipo de informação quando essa lista chega no fim, quando não tem mais nenhuma informação aqui dentro. Então, olha só, a gente consegue fazer uma coisa bem legal aqui dentro do React, tranquilo? Eu vou pegar toda essa lista que a gente faz o map, ó, e eu vou dar um Command X nela, um Ctrl X para cortar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu consigo fazer um if aqui dentro. Se eu tiver alguma coisa, um length, né, se o tamanho da minha lista for maior que 0, eu vou renderizar alguma coisa. Eu posso colocar esse nosso if ternário com ponto de interrogação e 2 pontos. Aqui vai caso a lista tiver mais do que um item. Então, o que eu colocar aqui vai ser mostrado quando a lista tiver pelo menos um item. E o que eu colocar aqui depois dos 2 pontos é quando a lista não tem nenhum item, tranquilo? Então, aqui no ponto de interrogação, o que eu vou fazer? Eu vou colocar parênteses, porque vai ter várias linhas. Ou melhor, eu nem preciso, eu vou dar só um Enter. Deixa eu botar parênteses mesmo, que eu acho que fica melhor. E agora aqui dentro eu vou mostrar a nossa lista toda. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou mover a UL aqui para dentro. E aí, dentro dessa UL, eu vou colocar todo aquele código que eu tinha copiado anteriormente, que mostra os usuários. E aqui eu posso ver os 2 pontos aqui no final, que é para eu mostrar alguma coisa caso a nossa lista esteja vazia. E aí eu vou mostrar uma div com a classe empty, e dentro dela eu vou escrever acabou, com um emojizinho triste aqui, ó. Beleza? Então a gente fez um if aqui dentro do nosso render, do nosso HTML. Isso é bem tranquilo fazer com React, bem legal da gente fazer. Vou salvar agora e só pra gente ver, já tá lá o acabou. Só deixa eu dar uma estilizaçãozinha nele, simples, pra gente ter isso mais legal. Então aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, .mainContainer.empty. Vou dar um font size 32 pixels, uma color 999, font weight bold, margin top 300 pixels, beleza? Vou salvar aqui agora, já tá ali o acabou. E agora só pra gente testar realmente a nossa aplicação, que ela tá funcionando, aquela parte de dislike e like, deixa eu logar com outro usuário aqui que ele vai ter mais novas opções. Então deixa eu utilizar aqui o próprio Pelizete. Beleza, ele tem aqui o Felipe Deschamps e o Robson Marques. Ó, quando eu tô dando dislike, por exemplo, ó, vou dar dislike no Felipe Deschamps, ele já vai sumir assim que a requisição na API terminar. Agora a gente vai copiar a mesma coisa para o like. Então eu venho aqui em cima, copio o código do handle dislike, coloco dentro do like, só vou trocar a rota aqui, ó, de dislikes por likes, tranquilo? Vou salvar a nossa rota e agora já deve estar tudo funcionando normalmente. Ó, eu vou dar like aqui no Robson e ele também já sumiu, tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou logar aqui com Robson Marques. Ele tem aqui o Guilherme Pelizete, que acabou de dar like nele. Vou abrir o meu servidor Node para a gente ver se ele está dando aquele match automaticamente. Então, veja só, eu vou dar o like aqui no Guilherme Pelizete. Quando eu volto para o servidor Node, ele já falou, deu match, porque o Pelizete tinha dado like no Robson, o Robson deu like no Pelizete, e aí já deu match, tranquilo? E agora a gente já finalizou a nossa aplicação web, beleza? Só uma coisinha para finalizar, tá meio chato a gente ter que ficar voltando para a página inicial caso a gente queira trocar de usuário. Então, o que eu vou fazer? Aqui na nossa rota main, eu vou importar um carinha chamado link de dentro do nosso React Router DOM, que ele serve para a gente criar uma âncora, né, um link, e aí eu vou botar por volta da nossa imagem aqui, esse link. Aqui ficou até uma indentação a mais, deixa eu tirar essa indentação, agora sim. E agora, toda vez que o usuário clicar na imagem, eu quero que ele seja redirecionado para a rota inicial. Então eu boto esse link por volta da imagem e o atributo de qual rota eu quero redirecionar ele se chama to, e aí eu boto o endereço, que é barra. Vou salvar aqui agora, quando eu clico na imagem, ele já volta para a tela inicial. E eu posso logar com outro usuário, por exemplo, Felipe Deschamps. E eu dou um enviar aqui, vai aparecer todos os usuários que ele ainda não deu like ou que ele ainda não deu dislike, tranquilo? Então, a gente finalizou aí a nossa aplicação web. Claro que ainda falta mostrar a parte de match, que a gente vai fazer lá na sexta-feira com real time. Então, quando 2 usuários derem match, a gente vai mostrar na tela deles aí, sei lá, uns fogos de artifício. Eu não preparei ainda o que a gente vai mostrar, vou tentar fazer uma coisa bem legal pra gente falar que os 2 deram match. Então, basicamente, a nossa aplicação web é isso aí. A gente viu vários conceitos do React, mas se você pôde perceber, o
React ele não passa de componente, estado e propriedades. E aí a gente tem também esse useEffect, useState, que é uma API bem recente do React. Antes pra gente utilizar estado, fazer chamadas da API, utilizava uma outra API. Então eu já tô trazendo aí o conteúdo mais atualizado possível da API do React. Esse conceito se chama React Hooks, tranquilo? Foi introduzido aí nas últimas versões do React. E a gente tem toda a parte de HTML, é muito legal trabalhar com React, é bem flexível. E amanhã, quando a gente desenvolver a aplicação mobile, você vai perceber quanto do código e quanto dos conceitos do React a gente vai conseguir reaproveitar lá para dentro do React Native. Isso é muito massa, porque a gente consegue com facilidade dominar o desenvolvimento aqui na web e o desenvolvimento lá no mobile, utilizando uma mesma sintaxe, uma mesma base de conhecimento. Agora, antes da gente continuar, eu quero te pedir duas coisas. A primeira é para ir aqui embaixo nos comentários e falar para mim o que você tá achando dessa semana. O seu feedback é realmente fundamental. E segundo, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, entra lá e participa, porque é esse networking que vai te ajudar a alcançar os objetivos de forma muito mais rápida. E eu vou estar te esperando aqui amanhã. Abraço!